A gente vai revisar agora biotecnologia, tá? Um assunto bem constante aí no Enem, também não só no Enem, né? Que a gente não vai ter prova da UFSC esse ano, né? Pelo que tudo indica. Então, também é comum na UFSC, a CAF cobrou bastante, né? Então, é um assunto recorrente em todas as provas aí, né? Mas o Enem, né, que é o nosso foco nesse momento, ele tem bastante questões sobre biotecnologia, tá? O que seria biotecnologia? Primeiro vamos entender o termo tecnologia, que quando a gente fala tecnologia, já nos remete a uma parada muito nova, né? Uma grande novidade, e que realmente não deixa de ser verdade. Só que a gente tem uma tendência agora de pensar em tecnologia como uma coisa digital, né? Tecnológica no sentido popular da palavra. Mas tecnologia é qualquer coisa que é criada para facilitar a vida de alguma forma, para trazer algum proveito para a população humana. Então, se você pensar, por exemplo, o computador é uma tecnologia, né? A mesinha digitalizadora que eu uso aqui para escrever para vocês é uma tecnologia, os celulares são tecnologias, os smartphones, né, e tal. Mas quando se criou lá o quadro negro e o giz, também é uma tecnologia. Quando se criou o papel, o lápis, a caneta para escrever, uma tecnologia. Então tudo isso é tecnologia, tá? São serviços ou produtos que vão facilitar a vida humana, tá? E quando você fala de biotecnologia, são tecnologias que envolvem seres vivos. Então, a biotecnologia, de forma ampla, é o quê? A área que abrange o estudo das tecnologias que envolvem a utilização de agentes biológicos, vírus, células, bactérias, protozoários, biomoléculas, né? Tipo, moléculas fabricadas por seres vivos, qualquer um das situações envolve ser vivo, tu chama de biotecnologia, visando a geração de produtos e serviços para a população humana, tá? E aí, gente, quais são as áreas mais visadas dentro da biotecnologia? Tá? Áreas mais visadas, não quer dizer que são as únicas, tá? A saúde humana é talvez a área mais visada, né? Depois da saúde humana, você tem a agricultura e pecuária, a produção, né, o cultivo aí de vegetais para alimentação ou a criação de animais para alimentação humana, né? Então, tem muito hoje de biotecnologia sendo aplicado a isso, né? Soja transgênica, animais com transgenia para melhoria ali, né, das condições de criação e tal. E também hoje em dia se tem alguma coisa de tecnologia sendo aplicada à conservação do ambiente, ao meio ambiente. Bactérias transgênicas que degradam mais rapidamente petróleo e tudo mais, né? Tudo isso tem aplicação no nosso dia a dia. Então, nessa ordem, as áreas mais visadas, saúde humana, talvez hoje a agricultura e pecuária já estão pau a pau com saúde humana, assim, né? Mas saúde humana, agricultura e pecuária e depois meio ambiente, tá bom? Bom, dentro da biotecnologia, a área que mais se destaca e que mais aparece lá no Enem e nos vestibulares é a engenharia genética. Pessoal, a engenharia genética, né, o que a gente chama popularmente de engenharia genética, é mais conhecido no meio acadêmico, né, como técnica do DNA recombinante. Ou seja, é uma maneira de você editar DNA. Vocês lembram que cada cromossomo é, via de regra, uma molécula de DNA? É claro que tem momentos lá na hora da divisão celular, que é quando eu consigo enxergar cromossomo ao microscópio, que neste momento o cromossomo está momentaneamente com duas moléculas de DNA, duas cromátides e tal, mas, de forma geral, um cromossomo é uma molécula de DNA. E essa molécula de DNA, tá aqui ó, o cromossomo, a molécula de DNA. Essa molécula de DNA, ela é dividida em pedaços chamados de genes, tá? Então, olha só. Aqui um gene, aqui outro gene, aqui outro gene, mais um gene. Os genes são pedaços de DNA que vão codificar proteínas. Lembra disso? O gene é uma receita para uma proteína. De forma geral, a gente diz que cada gene determina uma característica. Mas claro que tem características que são determinadas pela combinação de dois genes, interação gênica lá, né? Tem genes que atuam em mais de uma característica, pleitropia, que é o inverso da interação. Mas, via de regra, para facilitar aqui, a gente vai falar que cada gene determina uma característica e como. Cada gene é receita para uma proteína. Tem pedaços do DNA que não são genes, que não são codificantes.
esses pedaços de DNA que não são codificantes, lembra aqui, ó, esse pedaço aqui que não é codificante, esse pedaço aqui que não é codificante, a gente chama de heterocromatina. Heterocromatina. Alguns chamam de DNA lixo, são pedaços de DNA que não são codificantes. E os pedaços de DNA que são codificantes, nós chamamos de genes. E os genes são pedaços de eucromatina. Só revisando lá a nossa aulinha de núcleo, ó. Tá? Eucromatina, certo? Eu quer dizer verdadeiro, lembra? Só que dentro da eucromatina, né, os genes estão dentro da eucromatina. Genes são pedaços de eucromatina. Então, a eucromatina é um pouco menos condensada, lembra? A heterocromatina é mais condensadona, a eucromatina um pouco menos, tá? Dentro da eucromatina, né, estão os genes. Então, aqui, ó, o gene são pedaços da eucromatina. Aí, lembra que dentro de um gene que está dentro da eucromatina, dentro de um gene, nós vamos ter pedaços, tá? O gene aqui é só um pedaço da eucromatina. Tem pedaços aqui que nós vamos chamar de exons. Exon vem do inglês expression, de expressão, ou seja, é a parte expressável, exatamente. E tem pedaços entre os exons que nós chamamos de introns. Intron é mais DNA sem funcionalidade, sem determinar proteína nenhuma. Então, mesmo dentro da eucromatina, dos genes são pedaços de eucromatina. Mesmo dentro dos genes, tem pedacinhos chamados introns, que não são, né, codificantes. Aí lembra que acontece uma parada, gente? Vamos lá. Eu tenho o gene, né, com introns e exons, e esse gene que é DNA, ele vai sofrer um processo, né? Eu tenho o DNA aqui, ó, A com T, G com C, T com A, né? Aí eu tenho a fita molde, lembra? Transcrição aqui, ó, e a fita codificadora. Então, a partir da fita molde, se fabrica um RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele vai ser, né, T liga com A, C liga com G e A liga com U. Então, o RNA mensageiro vai ter a mesma sequência de bases da fita codificadora. Essa aqui era a fita molde, aqui é a fita codificadora. Só troca T por U, né? Então, o código que estava no DNA está aqui. Certo? Aí, gente, lembra o seguinte, que quando você faz a transcrição, você cria uma sequência de RNA mensageiro que tem exons e introns, ou seja, que tem sequências de bases correspondentes a exons e introns. Aí vai acontecer um fenômeno chamado splicing, onde uma enzima, na verdade um primer de RNA, vai tirar os pedaços do RNA mensageiro correspondentes a introns, deixa só os pedaços expressáveis que são correspondentes a exons, tá? Se isso foi muito complicado para você aqui, gente, se teve alguém que não entendeu o que eu falei aqui, vai lá e assiste de novo a aula de genética molecular. Nós temos uma aula gravada de genética molecular, onde eu falo direitinho aqui do splicing, tá? Com mais detalhes, cada passo e tal. Beleza? Gente, então, o que é técnica de DNA recombinante, engenharia genética? É tu usar enzimas de restrição que nós chamamos de endonucleases, tá? Que são enzimas que atuam como tesouras moleculares. Elas têm a capacidade de cortar pedaços de DNA. Geralmente são pedaços específicos. Você faz uma marcação química, né? Marca o começo e o final da fita que você quer que essa enzima corte, joga a enzima vai cortar aquele pedaço marcado. Nem sempre essa ação enzimática, né, da endonuclease é tão eficiente assim, né, tão precisa assim. Mas a ideia é essa, né? Então, você marca quimicamente um pedaço de DNA que você quer, um gene, e bota uma endonuclease para cortar aquele gene, tá? Lembra que endonuclease é uma enzima, um grupo de enzimas, né, as enzimas de restrição ou endonuclease, que nós, eucariontes, não fabricamos naturalmente. A gente tem que pegar essa enzima de bactérias, de procariontes. Os procariontes fabricam endonuclease naturalmente para cortar pedaços de DNA, formar DNA circulares pequenininhos, porque assim, o cromossomo bacteriano já é diferente do nosso, ele é circular. Mas aí as bactérias têm pedaços de DNA circulares bem menores do que o cromossomo dela, que também é circular, chama de plasmídios. E os plasmídios são usados para quê? Para reprodução sexuada, para uma bactéria passar alguns genes dela para outra bactéria.
tá? Então, a endonuclease, ela forma plasmídios, né? É o que as bactérias usam para cortar pequenos pedaços do seu DNA e formar os plasmídios. Só que, naturalmente, só procariontes têm endonucleases. Então, a gente não tem. A gente, para fazer esse processo, pega a endonuclease, né, retira ali de procariontes, tá bom? Então, basicamente, pessoal, DNA, a técnica de DNA recombinante é tu conseguir manipular, né, editar pedaços de DNA, né, genes. Ah, eu quero tirar esse gene daqui, colocar aqui e tal. Então, isso é engenharia genética ou técnica de DNA recombinante. Para isso, usam-se enzimas de restrição, tá? Dentro da técnica de DNA recombinante, a gente tem dois pontos principais que são importantes a gente saber diferenciar aqui. Os transgênicos e a terapia gênica. Galera, transgênico, a transgenia, é quando eu tiro um gene de uma espécie A e coloco um gene em uma outra espécie B. Então, eu estou transportando genes, lembrando que o gene é a receita para uma proteína e que o gene é, via de regra, determina uma característica, né? Ó, gente. Então, a gente está falando da técnica de DNA recombinante, que é uma técnica de edição gênica, né? De você conseguir manipular genes, tirar genes de um lugar, colocar em outro e tal. Dentro da técnica de DNA recombinante, que a gente chama popularmente de engenharia genética, né? Nós vamos ter dois pontos importantes. Que a gente o ponto crucial é saber diferenciar um do outro, tá? Tem os transgênicos e tem a terapia gênica. Transgênico é você pegar um gene de uma espécie A e introduzir esse gene numa espécie B. Claro que o intuito de você fazer isso, eu pego um gene de uma espécie A e eu quero colocar esse gene numa espécie B, o intuito é a espécie B começar a expressar, a produzir, né, o produto deste gene, que é definido por esse gene da espécie A. Um caso muito clássico é a gente pegar um gene que produz a insulina humana, tá? Como você não pode ficar criando humanos para ficar extraindo insulina, né, das pessoas, tem até um filme muito louco que fala isso, que é A Ilha, né? Mas como você não pode, em teoria, né, criar humanos para ficar extraindo insulina dessa pessoa, né? Ficar criando humanos em laboratório lá, confinados, para ficar produzindo insulina para passar para outros humanos diabéticos, né? Insulino dependentes. E como antigamente, diabéticos insulino dependentes usavam insulina de porco, cara, que não era tão eficiente, eu já comentei com vocês mais de uma vez que eu tenho muitos casos de diabetes tipo 1 na família, né? Geralmente quem é diabético tipo 1 é insulino dependente. E aí eu tenho uma prima que tinha... ela era um pouco mais velha do que eu, e ela faleceu faz pouco tempo aí, ela tinha 42, 43 anos, e ela chegou a usar insulina de porco quando era criança, cara. Eu lembro disso. Ela desenvolveu diabetes com 10, 12 anos de idade, né? E eu lembro de ela adolescente, ou assim, criança, ela usando insulina de porco. A gente sabia que era insulina de porco. Antes de abater o porco, extraía insulina e injetava nas pessoas. Com a técnica de transgenia, o que se fez? Se mapeou, né, o gene que induz a produção de insulina, que tem a receita para a produção de insulina humana num genoma humano, né? Se mapeou esse gene aqui do genoma humano que produz, né, a insulina, que determina a produção da insulina. Tem o código para a produção de insulina. Se criou um embrião humano em laboratório, se usou a técnica de DNA recombinante, marcou quimicamente esse gene, o gene é esse pedaço daqui até aqui, né? Aí marcou quimicamente, jogou uma enzima de restrição, essa enzima recortou esse gene, tá? E aí, o que se fez? Se colocou esse gene num plasmídio, o plasmídio é só um veículo, tá, gente? Se colocou esse gene num plasmídio bacteriano, tá? Usou DNA ligase para que esse gene se ligasse ao plasmídio bacteriano. E aí, se colocou esse plasmídio num grupo de bactérias. Essas bactérias assimilaram esse gene e começaram a produzir insulina humana. Então, eu tirei o gene da espécie A, humano, coloquei esse gene na espécie B, a bactéria, para que a espécie B começasse a produzir uma proteína específica da espécie A, ou seja, a insulina humana. E aí, hoje, é assim que se fabrica a insulina humana em laboratório para uso em humanos, né, com bactérias transgênicas, certo? Isso é transgenia, é jogar um gene de uma espécie A para uma espécie B, que você quer que aquela espécie B produza uma proteína específica da espécie A, tá? Já na terapia gênica, a passagem de genes é entre vírus de uma mesma espécie. A ideia é a seguinte, vamos supor que Marquinhos aqui desenvolve diabetes tipo 1, né?
que é uma possibilidade que eu desenvolva no futuro, se bem que com 40 anos, que eu vou fazer semana que vem, é muito difícil desenvolver agora, né? Diabetes tipo 1. A tipo 2 se manifesta mais tardiamente. A tipo 1, né, é mais raro, geralmente é mais cedo, né? Lá até os seus 20, 25 anos no máximo. Tá, mas vamos supor que o Marquinhos desenvolva a diabetes tipo 1, né? Diabetes tipo 1, que ela é genética o problema, né? Aí, o que se faria? Se pegaria um embrião humano que não tenha esse gene deletério. O termo deletério é para a gente se referir a qualquer gene que seja ruim, tá, gente? O gene que traga uma expressão, né, gênica ruim, um fenótipo que não é o favorável. Então, você pega um embrião humano no laboratório que tenha, né, o gene para produção de insulina saudável, não o gene deletério que o Marquinhos tem, certo? Recorta esse gene, técnica de DNA recombinante, gene de extensão, recorta esse gene, coloca esse gene num plasmídio bacteriano, só veículo, um pedaço de DNA bacteriano, pequenininho, que é circular assim, coloca esse gene ali, e aí injeta este plasmídio bacteriano no pâncreas do Marquinhos. Aí esse plasmídio bacteriano vai ter o gene, tá, que produz a insulina, só que o gene saudável. Se as células do pâncreas do Marquinhos conseguirem assimilar esse gene, elas vão começar a produzir insulina, que não estavam produzindo mais, né? Que a diabetes tipo 1 não produz mais insulina, uma falha no gene ali que faz com que você não tenha mais a produção de insulina. Então, gente, isso é uma terapia gênica. É você, numa mesma espécie, substituir um gene deletério por um mesmo gene que determina a mesma característica, só que saudável. Terapia gênica ainda não é uma grande realidade para a gente. Porque, principal ponto, né? Você está trabalhando com humanos, cara. Né? Tu ficar colocando, editando gene em humano, que está editando meu gene, né? Tá mudando a minha bagagem genética. Isso é uma coisa bem complicada, não é tão fácil de fazer, os resultados ainda não são tão satisfatórios e tal. Agora, transgenia, pessoal, é uma realidade pra gente. Tá? Você pega aqui num armário de casa, né? Eu evito, tá? Eu evito, mas, cara, tem coisas que não tem que fazer. Doritos é bom pra cacete, né? Então, eu vou comer Doritos, é comida transgênico, cara. Tem lá o símbolo, tem uma questão na listinha para vocês, tem o símbolo lá de transgênico, né? Então, tem várias coisas, soja, cara, é muito difícil de conseguir. Hoje em dia até tem uma marca leve, tá? Que tá fazendo óleo de soja com soja não transgênica, mas a maior parte usa soja transgênica, né? Qual que é o problema da transgenia? A gente já vai comentar um pouquinho mais sobre isso aqui. Geralmente é porque um vegetal transgênico, ele resiste mais a agrotóxico. Tu tá consumindo uma parada com mais agrotóxico. Por isso que eu evito. Não quer dizer que eu não como, mas eu evito. Para os cachorros, por exemplo, né? A Mia e o Miguel aí, quando pegaram a Zoe, né? Vieram falar comigo em questão de ração e tal. E eu falei, né, Mia? Procura ração sem transgênico. Esse é o principal ponto. Aí dei algumas marcas, né? Algumas possibilidades e tal, de ração sem transgênico. Então, é o que eu tento dar para os meus aqui. Né? Pelo menos para os bichinhos aí, que já tem uma vida tão curta, né? Para não encurtar mais ainda a vida deles com comida ruim, né? O ideal seria... A gente pode comer, mas eles não, né? Exato, mas é bem isso, né? É bem isso, né? É bem isso. Porque também a gente come eventualmente, né? Mas é bem isso, mas a vida deles já é tão curtinha, né? Então a gente... o que eu dou... O ideal seria alimentação natural, né? Também sem agrotóxicos, mas aí tu pegar, comprar orgânico para cozinhar para o cachorro todo dia e tal, é bem complicado, dá trabalho. E essas rações são rações muito, muito boas, assim, né? Com boa qualidade e tal. Então, é o que eu dou para os meus aqui. E eu tento também, né? Além de não consumir transgênico, tento consumir orgânicos na medida do possível, né? Tudo que eu consigo de orgânicos aí, né? Aliás, eu indiquei para Camila Alves, para Milena, os cogumelos orgânicos lá, né, Mi? E ontem ainda fiz aqui um risoto de Paris, um omelete de cogumelo Paris. Depois muito bom para quem quer. É muito bom. Muito bom. Uhum. Então, tem produtos hoje, gente, que você consegue achar orgânico num preço bem razoável, tá? Tem uma feirinha de orgânicos que tem aqui em São José, na beira-mar de São José, todo sábado de manhã. Então, tem opções aí. Até uns 2, 3 anos atrás era bem mais caro, né? Mas hoje em dia já tu consegue coisa mais barata. Né? Quase no preço do normal. Bom, vamos falar mais de transgênicos agora, tá? Organismos transgênicos são produzidos mediante o uso de engenharia genética, técnica de DNA recombinante.
A manipulação dos genes permite a mistura de características de 2 ou mais organismos. Às vezes, tu pega um organismo que tem um interesse comercial, tipo, vou chutar aqui, não estou dizendo que é exatamente o caso, você vai falar soja, e tu coloca 2 genes, né? Um gene de bactéria, outro gene de um fungo, na soja, porque tu quer que a soja tenha essas características, produza essas proteínas. Então, geralmente, você trabalha na transgenia, pegando a característica de uma espécie A e colocando na espécie B. Mas pode acontecer, em alguns casos acontece, tu pegar uma espécie A, uma característica da espécie A, uma da espécie B, e colocar essas 2 características, 2 espécies diferentes, na espécie C. Porque a espécie C tem um interesse comercial, tá? E por que eu coloquei aqui, ó? O que muito provavelmente não ocorre na natureza. Porque, gente, principalmente quando você fala em vegetais, tu não pode dizer assim, essas 2 espécies nunca gerariam um descendente fértil. Cara, isso acontece em animais, é mais difícil. Tanto que a gente usa aquela definição de espécie lá do Ernest Mayr, né? Que indivíduos da mesma espécie são aqueles que conseguem reproduzir entre si, né, cruzar entre si e gerar um descendente fértil. Só que, na verdade, tem outras definições de espécies, aquela história de a biologia do vestibular, né, do ensino médio, a biologia de verdade. São 26 definições de espécie. E entre essas 26, tem mais de 10 definições que aceitam que 2 espécies diferentes podem gerar um descendente fértil. Para a gente no vestibular não vai ser assim. Mas na prática, com vegetais isso é muito comum. Tá? Tem várias espécies, 2 espécies diferentes de vegetais que podem gerar um híbrido fértil. Tá? E aí o que acontece? Tu não pode dizer que isso não ocorreria na natureza, mas a gente diz que muito provavelmente não ocorreria. Né? Quando tu busca transgênico, por exemplo, a gente vai citar alguns exemplos aqui, muito provavelmente essa transgenia, né, essa passagem de características de um para o outro, não aconteceria na natureza. Tá? Galera, muita atenção porque eu vou falar agora. Tá? Quando a gente fala de técnica de transgenia, técnica de DNA recombinante, a transgenia é uma delas, né? É um tipo, né? É uma aplicação da técnica de DNA recombinante. A gente tem uma técnica de DNA recombinante que é a mais usada atualmente e que é muito comum que caia nos vestibulares aí. Existe uma possibilidade, né, de se falar de transgênico, falar dessa técnica no próximo ou nos próximos Enems aí, tá? Que é a CRISPR. CRISPR, tá? É a sigla em inglês, né? Porque tá escrito aqui, ó, Clustered Regular Interspaced Short Palindromic Repeats. Traduzindo isso aqui, seria, tá? Você cortar, né, espaços, né, pequenos espaços de repetições palindrômicas. A gente já vou usar uma figura para falar um pouquinho mais, né, com vocês sobre o que é um palíndromo. Você sabe lá no português o que é um palíndromo. A gente vai mostrar aqui como é que isso funciona na biologia. Tem um palíndromo também no material genético, tá? Então, a técnica CRISPR, gente, é uma técnica de DNA recombinante, como existem várias outras. Mas por que se fala tanto da CRISPR? Porque até hoje a técnica CRISPR é a mais eficiente, é a mais precisa no corte. Quando você usa a técnica CRISPR, tá, você tem uma precisão de 99% no corte do gene. Ou seja, tu não pega segmentos de DNA que não são, que não pertencem àquele gene, tu não pega bases que não pertencem àquele gene. Então, a chance de ter uma mutação lá e a transgenia não dá certo, porque a leitura começa mais para frente ou mais para trás. O gene está aqui. A, T, C, G, T, A. Beleza. Esse é o gene, eu quero cortar aqui. Mas aí, né, eu tenho outras técnicas de DNA recombinante que podem, né, não ser tão eficientes no corte e vão pegar, porque aqui vai continuar, né, a sequência de DNA, né, gente? Então, elas podem não cortar de forma tão precisa. Tipo, eu queria cortar essa parte em azul marinho aqui, mas eu jogo uma enzima que ela não é tão precisa, então ela corta aqui, ó, e corta até aqui. Então, pode atrapalhar a leitura, entendeu? Dependendo da ordem das bases, pode trazer um outro aminoácido, e aí pode não formar a proteína tão exatamente como ela deveria ser. Tá? Porque lembra que a ordem das bases, né, as trincas de base determinam o aminoácido, e a ordem dos aminoácidos determina a proteína. Então, pode trazer um aminoácido ou outro, né,
porque pegou uma sequência além do gene, e não trazer a proteína tão perfeita, porque pode alterar a sequência de um ou outro aminoácido, no início ou no final, principalmente, né? Agora, a CRISPR, ela é muito exata, ela consegue cortar muito exatamente, né, na parte marcada ali, quimicamente, que é o gene de interesse, tá? Então, por isso que se fala muito da CRISPR. É uma parada relativamente nova, foi descoberta há uns 4, 5 anos, e ela é muito, muito, muito eficiente, tá? Quando você fala da técnica, a técnica chama CRISPR, mas a CRISPR, ela é uma técnica de DNA recombinante que depende de uma endonuclease. Tem várias endonucleases possíveis, tá? A que costuma ser usada na técnica CRISPR é essa aqui, gente, ó. É a Cas9. Então, você consegue, né, entender aqui que Cas9 é a enzima usada na técnica CRISPR. Então, vocês vão ouvir falar em questões sobre CRISPR-Cas9. Por que é CRISPR-Cas9? Usou a técnica CRISPR com a enzima, né, a endonuclease, a enzima de restrição, Cas9. Poderia ser, por exemplo, CRISPR-Cas8, Cas7, Cas6. Pode, mas a Cas9 é ela que se mostra mais eficiente na utilização dessa técnica. Tá bom? Beleza, gente? As enzimas de restrição cortam DNA em pontos muito específicos, chamados de palíndromos. O que é um palíndromo, gente? Palíndromo é uma parada lá no português, na matemática também se fala de palíndromo, né? Que você lendo de trás para frente ou de frente para trás é a mesma coisa. Tipo, Ana é um palíndromo, né? Otto é um palíndromo, certo? Tem aquele famoso socorro ao me subir no ônibus em Marrocos, né? Também tudo de trás para frente é um palíndromo. A sequência de letras é a mesma. Gente, vamos lembrar da nossa aula de genética molecular lá, tá? Eu também falei disso na aula de ácidos nucleicos, não só na genética molecular. Ácidos nucleicos a gente falou disso, e eu vou reforçar aqui, tá? Lembra que nós temos um sentido de leitura de DNA, que é do 5' para o 3'? A gente sabe que o 5' e o 3' dependendo da ligação do fosfato no carbono da pentose, né? Lá no carbono 5, a primeira ligação, a próxima vai estar no carbono 3, né? Então, a leitura é sempre do 5' para o 3'. Ou seja, essa fita de cima, a leitura tem que ser da esquerda para a direita. Gente, o DNA é uma fita dupla. Se a fita de cima é 5', 3' da esquerda para a direita, obrigatoriamente a de baixo vai ser 5', 3' da direita para a esquerda, para cá. 5', 3'. Então, o que é um palíndromo? Se tu ler aqui, ó, presta atenção, ó, a de cima da esquerda para a direita vai me dar a ATT. A de baixo, da direita para a esquerda, vai dar a ATT. Então, ela vai cortar assim, ó. Mas, Marquinhos, o DNA não é duplo? Gente, vocês lembram que tem a fita dupla? A com T, G com C, T com A? E um dos lados da fita é a fita molde para transcrição, porque o DNA está ali para quê? Para produzir proteína. O primeiro ponto da síntese proteica é a transcrição, depois vem a tradução lá. E aí, esse lado aqui é a fita molde. Mas qual que é o lado que dá o código? É esse lado aqui, que é a fita codificadora. O que me interessa, gente, é um dos lados da fita. Só que esse lado, vamos supor que esse aqui é a fita, eu vou, né, inferir, assumir que esse lado aqui de cima é a fita codificadora. Aí da esquerda para a direita, a ATT. Agora, a fita de baixo, tá? Eu também posso dizer que ela é fita codificadora, porque, né, claro que lá no processo natural já está definido qual é o lado que é fita molde e fita codificadora. Mas aqui artificialmente eu posso transformar essa fita de baixo em codificadora também. Só que ela vai ser lida da direita para a esquerda, vai ser a mesma sequência. Ou seja, o que está querendo dizer aqui, gente, é que a enzima de restrição, ela corta assim, ó. Pá, pá, pá. Entendeu? Daí tanto faz se é esse pedaço que eu pego ou se é esse aqui. Ela corta num palíndromo, né? E aí tanto faz, porque se de cima da esquerda para a direita, de baixo tem que ser da direita para a esquerda. Tá bom? Então ela corta em palíndromos. Exemplos de transgenia na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, gente. Tá? Primeiro, o gene da insulina humana é isolado utilizando-se enzima de restrição para cortar o DNA. Isso aqui é aquela história da bactéria produzindo insulina humana. O gene isolado de produção da insulina humana é inserido em um plasmídio bacteriano.
utilizando-se a enzima DNA ligase, que vai ligar o gene da insulina humana, que aqui está, ó, o gene da insulina humana, no plasmídio bacteriano. O plasmídio é só um veículo. Aí agora eu pego esse plasmídio recombinante, com o gene de insulina humana aqui em azul, tá? E coloco numa bactéria. Essa bactéria assume esse material genético, né? Ela se multiplica por reprodução assexuada, então ela faz cópias de si mesma, já tendo esse material genético aqui, né, insulina humana, e aí produz insulina humana. Tá? Outro exemplo, o arroz Golden Rice. Tá? Esse arroz, gente, o que é? É um arroz geneticamente modificado, porque o arroz, naturalmente, não tem muitos nutrientes, assim, é basicamente amido, né? Não é muito rico em vitaminas, sais minerais e tal. Então, se colocou ali um gene que determina a produção de beta-caroteno, que é a provitamina A, que é lá aquele lipídio que dá a cor amarela, laranja ou vermelha para os vegetais, dependendo da quantidade. E o beta-caroteno no nosso organismo é transformado em vitamina A, ele é a provitamina A, né? Então, se colocou esse gene, né, que tirou de cenoura, se não me engano, e colocou esse gene da cenoura no genoma do arroz. E o arroz começou a produzir beta-caroteno. É um arroz, então, mais nutritivo. Tá? Um grande exemplo, gente, de transgenia, olha aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro transgênico feito na história, tá? O primeiro transgênico feito na história foi bicho, foi coelho e ratinho. Os caras pegaram um gene de uma água viva que produzia uma proteína que fornecia a elas uma fosforescência, brilhava no escuro. Colocaram esse gene, tiraram, né, o gene da água viva e colocaram no genoma de coelhos e ratos. Começou a nascer coelho e rato que brilhavam no escuro, cara. Que eles começaram a produzir essa proteína. Pô, Marquinhos, sempre que eu fizer uma transgenia de pegar um gene de uma espécie A que produz uma proteína e colocar na espécie B, essa espécie B vai efetivamente produzir essa proteína? Nem sempre, cara. Nem sempre dá certo. Aqui foi a primeira vez que deu certo, tá? Um outro exemplo muito famoso, galera, é da soja transgênica, né? Mas na soja transgênica, o que eles fizeram? Eles pegaram assim, ó, eles viram que a soja morria com agrotóxico, estava assim, vinha uma praga agrícola, botava mais agrotóxico, vinha uma praga agrícola mais forte, botava mais agrotóxico. Então, para quê? Para tentar aumentar a produtividade lá da lavoura de soja, para a soja resistir àquela praga agrícola, né? Na verdade, a soja, né, o agrotóxico matava a praga para a praga não matar a soja. Só que chega uma hora que eles botaram um agrotóxico tão forte, né, que tinha uma praga agrícola lá, um inseto, sei lá, tão forte, cara, eles botaram agrotóxico tão forte que o agrotóxico matou a soja. E aí eles viram que nessa soja morta começou a crescer uma parada branca. Eles foram estudar essa parada branca e viram que era uma colônia de bactérias. E aí eles foram estudar por que essa bactéria continuava se proliferando se o agrotóxico matava a praga agrícola, o inseto, matava a soja, e por que essa bactéria conseguia sobreviver? Aí eles viram que essa bactéria produzia uma proteína, mapearam o genoma da bactéria, o genoma da bactéria é uma parada pequena, mapearam o genoma da bactéria e viram que ela produzia uma proteína que neutralizava o princípio ativo do agrotóxico, né, do defensivo agrícola. E aí eles fizeram o seguinte, pô, se a gente conseguir pegar esse gene dessa bactéria que produz essa proteína aqui, neutraliza o agrotóxico, e conseguir botar isso na soja, a soja vai resistir ao agrotóxico. Mas a praga agrícola lá, o inseto que está comendo, o gafanhoto, sei lá, não vai, porque ele não tem essa proteína. Então eles fizeram a soja transgênica para isso, gente, é para resistir mais a agrotóxico. Tá? Aí olha só, é comum em vegetais você fazer cruzas desses vegetais para buscar algumas características importantes, desejáveis. Aí seria o seguinte, ó, pensa que essa espécie amarela é a espécie economicamente importante, viável. Aí tem uma espécie roxa que tem só uma proteína de interesse. E esse aqui é o gene desejável que produz a proteína de interesse. Se eu fizer um cruzamento, um híbrido entre os dois, a espécie amarela não vai ganhar só o gene de interesse. Num cruzamento, né, eu vou ter uma mistura dos dois, então agora a espécie que vai ser comercialmente, né, utilizada, ela vai ter outras características da espécie que não é comercialmente utilizada, além daquela desejável. Então talvez essas outras características não sejam tão favoráveis assim. Agora, com a transgenia, eu sou pontual. Eu pego só aquele gene desejável que produz aquela proteína de interesse e coloco só aquele gene na espécie comercialmente viável. Então eu fabrico a espécie que já era utilizada, comercialmente viável, só com aquela característica, né, desejável. Então é uma parada mais pontual, mais eficiente. Tá bom? Isso é transgenia. Alguns produtos transgênicos que a gente usa no nosso dia a dia. A gente comeu uma chips, milho transgênico. Soja, a maior parte transgênica. Tá vendo o símbolozinho transgênico aqui?
Antigamente aparecia isso aqui, ó, OGM, a indicação de OGM, organismo geneticamente modificado. Mas hoje tem que ter esse símbolo aí, esse T, né? Com o fundo amarelo e o Tzinho preto ali, né? Então, ó, amido de milho transgênico, né? Fubá aqui, ó, de milho transgênico e tal. Beleza? Soja, basicamente soja e fubá e milho, né? Transgênico, né? Desses produtos mais industrializados assim. Gente, terapia gênica. Tá? O que é terapia gênica? Aí é aquela história de colocar na mesma espécie, né, um gene saudável para substituir o gene deletério, o gene com problema. Tá? Então, como é que funciona? Olha só. Primeiro, você tem que ter um veículo. Geralmente são vírus que são veículos. Você vai pegar um vírus, porque o vírus tem essa capacidade de manipular, de entrar no material genético de um ser vivo. Então, você vai pegar um vírus, só que esse vírus, gente, ele é modificado geneticamente para não te causar doença. Geralmente, eles pegam um adenovírus modificado geneticamente. Olha só. Entre as vacinas que estão sendo usadas aí, testadas, né, para a COVID, uma delas usa um adenovírus atenuado, né, modificado geneticamente para não te causar problema. E esse adenovírus é que vai colocar, né, a proteína lá do coronavírus para o teu sistema imunológico reconhecer, começar a produzir anticorpo para depois, quando vir o coronavírus de verdade, tu já está protegido, tá? Então, você usa um veículo, geralmente é um vírus modificado geneticamente, tá? Você pega um vírus, em um laboratório modifica ele geneticamente para ele ficar, né, inofensivo, aí você pega o gene saudável, que é chamado de terapêutico, e coloca esse gene no vírus. Por exemplo, eu tenho um problema na produção de insulina. Tem lá um problema no gene que determina a produção de insulina. Aí você pega de um genoma humano, né, de um embrião humano saudável, pega esse gene produz insulina saudável, coloca esse gene no vírus modificado. Tá? O vírus agora tem material genético. Aí agora, o que acontece? O número 4 aqui está falando do que a gente chama de técnica in vivo, que é menos utilizada, que tu pegar esse vírus aqui alterado e injetar direto na pessoa. Tá? A chance de as células dessa pessoa assimilarem esse vírus com esse material genético alterado, ele é um pouco menor. Tá? Mas isso aqui, né, é usado em algumas situações para alguns tecidos, como por exemplo nos olhos. As células do olho têm essa facilidade para assimilar isso. Tá? Agora, o mais usado é o que está aqui, ó, no item 5, porque é 4 ou 5 que você usa. O 5 é essa técnica aqui, ó, ex vivo, que é você pegar e colocar esse gene, né, saudável numa cultura de células, esperar essas células se multiplicarem, cada uma vai multiplicando, né, agora com esse gene saudável, e aí você coloca essa cultura de células no organismo da pessoa. Tá? Aí é mais fácil de o organismo assimilar essas células e entender elas como se fossem suas. Tá? Essa cultura de células é a cultura de células da própria pessoa. Né? Você pega a célula da pessoa, faz uma cultura em laboratório, e aí coloca ali o gene, né, terapêutico e depois aplica essas células ali, né, na pessoa. Tá bom? Isso é terapia gênica, não é uma realidade tão próxima da gente, né? Bem menos do que transgenia, tá, pessoal? Aí vamos lá. Vamos falar agora de vacina de DNA, tá? Galera, vacina de DNA, tá? Ela é uma técnica muito interessante, tá? E que a partir dessa técnica se começou a trabalhar as principais vacinas, não vou dizer as principais, mas as mais promissoras das vacinas contra o coronavírus SARS-CoV-2, tá? Como é que funciona a vacina de DNA? Normalmente, numa vacina, o que você faz? Você tem vacinas atenuadas, que é você pegar, vamos lá, vacina para sarampo, tá? Você pega o vírus do sarampo, atenua ele, enfraquece ele em laboratório e coloca ele no organismo humano. Aí, você injetou o organismo humano, que nunca entrou em contato com o vírus do sarampo, injetou no organismo humano um vírus fraco. O vírus não consegue te causar sintomas, ou então te causa sintomas muito frágeis, muito fracos. Mas o teu sistema imunológico reconhece, opa, esse vírus está me causando problema. Ele vai aprender a produzir um anticorpo contra esse vírus e vai memorizar esse anticorpo. Quando, né, porque a primeira vez, a gente chama de imunização primária, né, a primeira vez que tu entra em contato com o vírus, demora um tempo
teu sistema imunológico aprender a produzir um anticorpo específico para combater aquele vírus. Lembra que os anticorpos são específicos, né? A gente tem aula de imunologia lá. E aí, quando você demora esse tempo, né, para aprender a produzir esse anticorpo, é o tempo que esse vírus tem para te causar sintomas. Aqui no caso de uma vacina, tu acaba não tendo sintomas muito fracos, porque o vírus foi atenuado, né, em laboratório. Foi, né, deixado mais frágil, fragilidade do laboratório. Só que aí tu demora um tempo, aprende a produzir anticorpo. Esse anticorpo de primeira etapa, não esquece, é o IgM, né, IgM. E aí depois que tu produziu o IgM, tu cria células de memória, tá, que, quando necessária, elas vão produzir o IgG. Opa, IgG. Tá? O IgG é um anticorpo de memória. Então, esse IgG tu produz mais rapidamente e em maior quantidade. Então, tu foi estimulado pela vacina a produzir o IgM, demorou um tempo, produziu menor quantidade e tal, mas aí tu memorizou. Se o vírus entrar no teu corpo novamente, tu vai produzir o IgG, cara. E o IgG é produzido mais rapidamente, em maior quantidade, aí tu não chega nem a ter sintomas, ou tem sintomas muito, muito leves também. Tá? Então, normalmente, a vacina é feita com um vírus atenuado. Algumas podem ser até feitas com um vírus morto, tá? Tem alguns tipos que dá pra fazer com vírus morto. Depende do tipo de vírus, depende da mecanismo de ação dele no organismo. Hoje em dia, tem outras vacinas que são de partículas virais. Por exemplo, a gente tem lá o SARS-CoV-2, né, que causa a Covid-19, né, o novo coronavírus. Lembra que tem as proteínas spike aqui no envelope dele? Ele é um vírus envelopado, né? Então, ele tem as proteínas spike. Gente, são essas proteínas spike que são reconhecidas pelo sistema imunológico. O teu sistema imunológico não conhece o vírus inteiro, ele conhece um pedaço do vírus. Então, dependendo do vírus que eu estou falando, tu pode criar uma vacina com uma partícula viral, tá? Daí, né, você vai pegar, né, numa vacina e colocar só um monte de proteínas spike. Você retira as proteínas spike, ou produz ela em laboratório, e faz uma vacina com um monte de proteína spike. Então, não vai ter o vírus para te causar sintoma. Tu vai botar só a proteína spike para o teu sistema imunológico reconhecer. Só que quando entrar o vírus inteiro, ele tem a proteína spike. O teu sistema imunológico já vai ter, né, o IgG ali para ele. Certo? Isso é uma vacina de partícula viral. Como é que é uma vacina de DNA? Cara, a estratégia, teoricamente, dela é muito, muito inteligente. Olha só. Você pega lá o DNA do vírus. No DNA do vírus, né, vai ter o gene, o pedaço de DNA, que determina a produção daquela proteína que o teu sistema imunológico vai reconhecer. Porque todo vírus, cara, ele não é reconhecido inteiro pelo sistema imunológico. Tem uma proteína que o vírus vai reconhecer. Então, você pega, tá, o gene, o pedaço de DNA do vírus, que produz, né, que tem a receita daquela proteína que o teu sistema imunológico reconhece. Aí você pega esse material genético do vírus, que tem a receita para produzir lá a proteína do vírus que o teu sistema imunológico reconhece, coloca num plasmídio, que é só um veículo, coloca no plasmídio. Agora tu tem o plasmídio com o DNA viral. Aí você injeta esse plasmídio com o DNA viral numa pessoa. Aí, cara, o que acontece? As células dessa pessoa vão assimilar esse plasmídio, e aí, esse plasmídio aqui, ó, esse pedaço é DNA não codificante. Agora, esse pedaço laranja, que é o DNA viral que produz a proteína lá, que o teu corpo reconhece, ela é DNA codificante. Então, as tuas próprias células, gente, vão produzir a proteína viral. Então, tu recebe o DNA viral, as tuas células assimilam esse DNA viral, elas produzem a proteína, não produzem o vírus inteiro, produzem só aquela proteína que é reconhecida, e o teu sistema imunológico já reconhece, já produz anticorpo. Então, tu mesmo produziu. E quando vier o vírus inteiro, tu já tem um anticorpo, porque tu foi induzido pelo DNA viral que foi colocado em você. Isso é vacina de DNA. Tá? Aí, gente, olha só. A vacina de RNA, presta atenção. Das vacinas que vão ser utilizadas aí contra o coronavírus, as duas mais promissoras na questão de eficiência, não estou falando que vai ser a mais utilizada, que tem uma questão de armazenamento. O Brasil, por exemplo, não vai conseguir receber uma delas, porque ela precisa ser armazenada não sei quantos graus negativos, lá 30 graus negativos, e o Brasil não tem tecnologia, não se preparou para isso, para armazenar essa vacina. É um absurdo, né? Mas, aí olha só, a vacina de RNA para coronavírus, a vacina da Moderna, que é um laboratório americano, e a vacina da Pfizer,
tá? Essas duas são vacinas de RNA. Com mecanismos um pouquinho diferentes, mas de RNA. Por que de RNA? Porque o SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA e não de DNA. Então, é o mesmo princípio, gente. É o mesmo princípio da vacina de DNA. É tu pegar um pedaço do RNA viral e lembra que a gente falou lá na aula de vírus que o SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, que é o vírus que causa, né, a Covid-19, né, o novo coronavírus, ele é um vírus de RNA com senso positivo. Ele atua já como um RNA mensageiro, ou seja, ele pula um passo, porque normalmente tem o DNA, que aí vai dar origem ao RNA mensageiro, que aí vai dar origem à proteína. Aqui não precisa do DNA, cara. Esse vírus, esse RNA do vírus aqui, de senso positivo, ele já atua como um RNA mensageiro. Diferente do HIV, né? Que aí tu precisa ter o RNA, faz uma transcrição reversa, que a partir do RNA fabrica o DNA, aí depois, a partir do DNA, fabrica o RNA, agora RNA mensageiro. Aqui não. Aqui, o RNA do SARS-CoV-2 já atua como RNA mensageiro. Então, ele já tem receita para fabricar a proteína. Então, você pega o RNA viral, que produz, né, é o pedaço de RNA do vírus, do SARS-CoV-2, que produz o quê? As proteínas S, as proteínas spike, que são reconhecidas pelo sistema imunológico. Aí você coloca este, né, pedaço de RNA do vírus, injeta na pessoa. As células das pessoas vão assimilar esse RNA, vão começar lá a usar seus ribossomos para fabricar as proteínas spike, vai ter um monte de proteína spike ali, induzindo o teu sistema imunológico a produzir anticorpos contra o coronavírus, contra o SARS-CoV-2, porque a proteína spike que induz essa reação imunológica, só que não tem o vírus para te causar problema. Então, ela é uma vacina extremamente segura e muito, muito eficiente, porque o teu próprio organismo produz as proteínas virais ali, né? Então, já está muito próximo, já vai reconhecer tudo, né, muito rapidamente. Então, essas duas vacinas, gente, da Moderna, tá? É Moderna, tá? Escrever Moderna aqui, não, é Moderna. Então, a vacina da Moderna e da Pfizer são vacinas de RNA, tá? Não sei se isso pode cair no Enem especificamente, né? As marcas da vacina e tal, mas é legal que vocês saibam que é uma vacina de DNA, uma vacina de RNA, tá? Agora, quais são as vantagens dessas vacinas de DNA ou de RNA? Não tem risco de contaminação, porque, né, tu não vai botar o vírus inteiro, então não tem risco de você ter sintomas, que algumas vacinas às vezes são mal feitas, realmente, e te dão sintomas mais leves, mas não, aqui não tem risco. Quando você fala de vacina normal, que é tu estimular o vírus atenuado, tu estimula somente a imunidade humoral, que é a produção de anticorpos. Com vacina de DNA, como é uma parada mais intrínseca que teu organismo já está fabricando dentro das tuas células, tu estimula a imunidade humoral e a imunidade celular também. Então, tu estimula a produção de anticorpos e estimula as células fagocitárias já a trabalhar também, tá? Não é necessário refrigeração para a vacina de DNA. Para de RNA precisa, de DNA não, tá? O que, às vezes, gente, vacinas normais precisam de refrigeração, tá? Precisa ficar ali a 2 graus, 4 graus, depende da vacina. E, às vezes, lotes de vacinas se perdem porque a geladeira de posto de saúde estragou, tá? Isso é bem complicado. E qual é a desvantagem? A resposta imunológica para a vacina de DNA ainda não é tão eficiente. Mas, galera, para a vacina de RNA já é muito eficiente, e, como eu disse, são as vacinas mais promissoras na questão de eficiência, tá? Como é que você pode injetar esse DNA ou esse RNA, tanto faz, nas pessoas? Vamos lá. Pode ser injeção intramuscular, então tudo vai depender de qual é a mecanização do vírus, então depende de vários fatores. Não é assim, para qualquer vacina pode ser qualquer uma das formas, não. Dependendo do tipo de ação do vírus, né? Dependendo do tecido que o vírus atua, vai ser de uma ou outra forma para injetar. Então pode ser injeção normal, via intramuscular ou via intradérmica, né? Tem injeção lá no músculo, ou então só abaixo da pele, uma injeção mais superficial. Pode ser tatuagem e DNA, tá aqui no final. Gente, tatuagem é uma injeção. Só que ao invés de, na verdade, ao invés de uma injeção só, uma dose só, você vai dando várias pequenas injeçõezinhas. Isso é tatuagem de DNA. Então, dependendo do vírus, né, que você quer imunizar, pode ser por essa estratégia, tá? Tem a questão também de injeção com auxílio de pulsos elétricos, que é eletroporação, que é esse aparelhinho aqui, pulsos elétricos, que usam ali uma carga elétrica para jogar a parada para dentro das suas células, tá? Ali pela pele, e que provavelmente vai ser usada a maior parte das vezes, que inclusive é a que está sendo testada aí para a vacina de RNA da Moderna, tá? Vai ser essa aqui, ó, que é a Genigun ou biobalística, que é você pegar partículas de ouro muito microscópicas, né, muito pequenas, com
o DNA ou o RNA, no caso, né, nossa de RNA, em volta, e usa esta arminha aqui, a GenGan, né, a arma de gene, para jogar isso para dentro das células através da pele, tá? Com uma partícula de ouro microscópica com DNA em volta, tá certo? Então tem essas estratégias aí para vacinar com vacina de DNA ou de RNA, beleza? O que a gente vai falar agora? Bom, nós já falamos de transgenia, vacina de DNA, vacina de RNA, de terapia gênica, né? A gente vai falar agora de PCR. Tá muito na moda se falar de PCR, né? Por conta do teste de Covid lá. A gente tem os testes sorológicos que medem anticorpos. Tem o teste sorológico rápido, aquele da gotinha no dedo lá e tal, que não é tão eficiente. Aliás, se fala em 70% de índice de erro aí, cara. Então é bem, né? Aí tem o teste sorológico que você tira sangue, que esse é confiável, que até eu tô para fazer lá com a irmã com a Majorana, a irmã da Maeda, não fiz ainda, mas preciso fazer, tá? Falta tempo, correria mesmo, mas eu quero lá fazer. E a gente tem o teste de RT-PCR, tá? O teste de RT-PCR, ele mede a presença do vírus, tá? Como? Você captura, né, células do indivíduo, pega ali, raspa as células com aquele cotonete gigante lá, o swab, né? Pega as células da mucosa do indivíduo, passa lá numa lâmina, vão ficar células ali, você extrai o material genético ali, né? Tem o DNA e do vírus RNA, então você usa ali, né, soluções para extrair RNA, você multiplica esse RNA e vai ver se esse RNA, né, a impressão digital, o DNA fingerprint desse RNA, bate com o do coronavírus. Se tem, né, esse RNA do coronavírus, é porque tem o vírus ali, entendeu? Então é assim que se faz o teste de RT-PCR. Você não vai pegar, né, o vírus em si. Você não consegue ver, você vê a presença do vírus que você vê se tem o RNA viral. Você coleta ali, extrai o RNA, e aí você pega esse RNA que tem ali, né, nessas células da mucosa, multiplica esse RNA em laboratório, certo? Pela técnica de PCR, por isso chama RT-PCR, e aí você faz, né, o DNA fingerprint, ou RNA fingerprint aqui no caso, porque não tem DNA, e aí você vê, né, se esse RNA que está ali é o do coronavírus. Se tem ali o RNA do coronavírus, é porque o cara tem coronavírus, né, nas suas células, certo? Então, é o teste mais confiável que tem, mas ele, né, pega o momento do vírus. Ele não vai dizer se tu teve o vírus antes, tal. Vai dizer quando tu tá com o vírus, né? Então, o que é o PCR, gente? PCR é a sigla em inglês para reação em cadeia de polimerase, tá? É uma técnica que permite a multiplicação da quantidade de DNA ou de RNA. Eu botei aqui DNA, mas na verdade é RNA também, tá? Então, você multiplica material genético, tá? Utilizando uma enzima que é a ataque DNA polimerase e variações de temperaturas controladas. Basicamente é assim, pessoal. Você pega lá um pouquinho de DNA, né, de uma pessoa. Você quer fazer um teste de paternidade, você acha lá um DNA numa cena de crime, por exemplo, né? Achou lá, sei lá, a gente acha que sangue é muito fácil de achar, não é tão fácil, tá? O que mais se acha em cena de crime é célula da pele, tá? Então você acha lá algumas células da pele, né? Os caras têm técnicas para pegar isso, né? Ah, cabelo, Marquinhos. Cara, cabelo só se tu achar cabelo com um folículo piloso, de onde saiu o cabelo. Só o cabelo em si não é célula, não tem DNA aqui. Então tem que ter células do folículo piloso. O cabelo não é tão fácil assim de ter, né? Essa identificação por DNA ou RNA. Então tem que achar assim, gotas de sangue, que não é tão fácil, células da pele, né? Sei lá, alguma outra secreção corporal e tal, né? Aí assim, ó, você pega esse material, né, biológico contado numa cena de crime, ou se tira um pouco de sangue de uma pessoa, cara, a quantidade de DNA que tem não é muito, não é suficiente para fazer um DNA fingerprint, tá? Para você conseguir fazer a impressão digital do DNA. Então, para que serve a reação de cadeia de polimerase? É para ampliar, para multiplicar esse DNA. Você pega um pouquinho lá, tirando o sangue da pessoa, achando lá uma célula numa cena de crime, você extrai esse DNA e faz várias, milhões de cópias desse DNA a partir da reação de cadeia de polimerase. Gente, olha só. O tamanho da molécula de DNA, das moléculas de DNA, dos cromossomos, meu, da Maedra, da Tamires, da Letícia, né, da Camila, da Milena, cara, é o mesmo. A sequência, não, o tamanho é o mesmo. O número de bases é o mesmo. O que muda, né, de um para o outro? Muda de uma pessoa para outra, né? As proporções, as quantidades de adenina, timina, guanina e citosina.
Então, é impossível que duas pessoas, tá, que não são irmãos gêmeos idênticos, porque lembra que gêmeos idênticos são clones naturais do outro, é impossível que duas pessoas que não são gêmeos idênticos tenham a mesma proporção de adenina, guanina, citosina e timina. E é exatamente essa proporção de cada uma dessas bases que o DNA Fingerprint te mostra. Então, quando você aplica uma molécula de DNA, ou algumas moléculas, a técnica de PCR, você está ampliando, fazendo cópias daquela molécula. E cada molécula vai ter a sua proporção certinha de adenina, timina, guanina e citosina, e você vai ampliar nas proporções exatas. Tá? Então, você vai usar rampas de temperatura, gente. Você começa, porque essa taq-DNA polimerase é retirada de um grupo de bactérias chamada... agora, só porque eu queria falar para vocês, tá? Eu vou esquecer o nome aqui, mas termos acidófilos, uma parada assim, termos aquáticos acidófilos, que ela é uma bactéria de água quente. Então, ela está acostumada a trabalhar em temperatura muito alta, a água quase fervendo. É uma bactéria adaptada a isso, é uma arqueobactéria, né? Uma extremófila adaptada a isso. Então, o que acontece? Você coloca lá essa enzima, pega o DNA, mistura com essa enzima e coloca lá a 72 graus Celsius. Ela vai multiplicar as adeninas. Aí bota lá, eu tô chutando porque eu não lembro exatamente qual a temperatura para cada base, tá? Mas assim, para vocês terem uma ideia. Aí você eleva lá a 78 graus Celsius. Aí ela vai nessa temperatura multiplicar as guaninas. Aí você eleva lá a 84 graus Celsius. Aí ela vai multiplicar as citosinas. Aí você eleva lá a 88, bota lá 90 graus Celsius. Ela vai multiplicar as timinas. Então, você vai usando rampas de temperatura e ela vai ampliar, né, em proporções exatas, né, as adeninas, guaninas, citosinas e timinas, certo? Então, você vai fazer cópias exatas daquele DNA, daquele indivíduo, daquele RNA daquele indivíduo, tá? Depois que você ampliou esse DNA, que é único para cada pessoa, nas proporções de adenina, guanina, citosina e tal, você vai aplicar esse DNA num aparelhinho de eletroforese em gel. E é essa eletroforese em gel que vai te dar, né, o DNA Fingerprint, a impressão digital do DNA, que é única para cada pessoa, tá? Então, olha só, pessoal. O DNA Fingerprint, ele vai ser feito num aparelho de eletroforese em gel. Esse aparelho, ele vai ter, tá, um polo positivo e um polo negativo. Então, você tem um polo positivo, você tem um polo negativo, certo? Aí, o que você faz? Tem um polo negativo e um polo positivo. Você pega, coloca, tá, esse DNA aqui no polo negativo. Antes você usa um corante chamado brometo de etídio, tá? Cora o DNA, coloca ele aqui. Aí você liga os eletrodos. O DNA, gente, ele tem carga elétrica, né? Os nucleotídeos, né, que formam o DNA, nucleotídeos que tem adenina. Lembra que a adenina é uma base, né? Aqui tá a adenina, que é a base. Aí vai ter a pentose aqui e o fosfato. Então, a timina também, porque a timina que é a base, vai ter a pentose e o fosfato. Então, os nucleotídeos têm carga elétrica negativa. Eles tendem a ser atraídos pelo polo positivo. Só que você coloca isso, vai ter um gel aqui, que é um gel de agarose, a gente vai falar já já, né? E aí tu coloca, né, os nucleotídeos aqui, o material genético aqui, né, o DNA aqui corado, e aí os nucleotídeos, eles vão sendo atraídos pelo polo positivo. O problema é o seguinte, a adenina, eu também não vou lembrar exatamente, não é isso que o vestibular vai cobrar de vocês, o Enem vai cobrar, mas só para vocês terem uma ideia. A adenina tem um peso molecular mais baixo, aí depois a guanina é um pouco mais pesada, a citosina é mais pesada, a timina é mais pesada ainda. Então, você vai tendo as adeninas subindo mais próximas, né, ao polo positivo, porque elas são mais leves, aí as guaninas ficando mais ou menos aqui, as citosinas aqui e as timinas aqui. Então, isso vai te dar uma distribuição, tá, dessas bases desigual, diferente em cada pessoa, dependendo da proporção que ela tem de adenina, timina, guanina e citosina, que não é a mesma para todas as pessoas. Então, você vai colocar esse material genético, tá, num gel, que é um gel de agarose, tá, sobre a influência do campo elétrico uniforme, polo positivo e polo negativo, né? Aí, o DNA tem carga negativa, por causa do fosfato, né? O RNA também, tem uma tendência a se dirigir ao polo positivo quando sujeito ao campo elétrico. As partículas são separadas de acordo com a massa. Então, as adeninas têm massa um pouco menor, guaninas um pouco maior, a citosina maior ainda, e assim vai, tá? Então, você coloca aqui, né, esse material genético no gelzinho de agarose. Então, veja, ele está colocando aqui nesse ponto.
Então, aqui vai estar o polo negativo, gente. O polo positivo vai estar na outra extremidade. E aí, né, aqui também, ó, o cara botou aqui é o polo negativo. Geralmente o polo negativo é o pretinho, o polo positivo é o vermelho. Aí, ó, aqui está o polo, né, negativo. Ele colocou o DNA aqui, aí ele vai ligar e essas partículas vão, né, se movimentar por esse gelzinho de agarose. Às vezes pode ser usado um gel de poliacrilamida, mas geralmente é agarose, que é mais barato, tá? E aí você vai ter a distribuição ali, né, mostrando, aí tem um corante, né, o brometo de etílico, e vai mostrar essa distribuição das bases, né, ao longo do gel, né, e essa distribuição ela é única para cada pessoa, tá? Gente, aí, olha só, 2 detalhes importantes, tá? Geralmente, quando se faz um DNA fingerprint, você não vai pegar todos os DNAs da pessoa, todas as moléculas de DNA da pessoa. Você pega um pedaço de um cromossomo. Gente, com um pedaço de um cromossomo, já é possível distinguir o DNA de pessoas diferentes. Já não é possível confundir. Então, você não pega todo o DNA da pessoa. Você multiplica esse DNA, mas você pega um pedaço depois. Você pega um pedacinho de DNA que você quer. Você pega, vamos lá, tem lá o cromossomo, né? O par 1 de cromossomos, certo? Aqui o par 1, ó. Né? Um cromossomo 1 veio do pai, outro cromossomo 1 veio da mãe. Então, eu vou pegar um pedaço desse cromossomo do par 1. Pego esse pedaço, um pedaço aqui e esse mesmo pedaço do outro cromossomo. Para você ter material genético que veio do pai e da mãe aqui e do pai. Então, você pega, se eu peguei esse segmento daqui do cromossomo 1 que veio da mãe, eu pego o mesmo segmento do cromossomo 1 que veio do pai. E, olha só, presta atenção. Se eu quero fazer um teste de paternidade, ou se eu quero fazer uma análise de um material genético que foi encontrado, né, numa cena de crime, gente, eu vou pegar heterocromatina, DNA lixo, porque eu só quero saber se essa sequência de bases é dessa pessoa ou não. Eu não quero saber quais são os genes que ele tem, se ele tem genes defeituosos ou não. Então isso, gente, é uma questão de bioética, tá? De ética nesse tipo de procedimento. Porque olha só, vamos supor que eu uso lá um DNA para fazer um teste de paternidade. E esse DNA vai ficar registrado naquele laboratório, tá? Aí vamos supor que eu pegue, então, um pedaço de DNA codificante, que determina algumas características. E aí, fazendo esse teste de paternidade, porque eu peguei, se eu tivesse pego o DNA codificante, o gene determina a insulina, o gene determina, sei lá, né, uma tendência maior ou não a desenvolver Alzheimer e tal. Se eu pego genes funcionais, tá, pedaços de DNA funcionais, genes, eu posso deixar essa informação ali guardada e isso ser usado contra o cara depois. Tipo assim, olha só, a empresa vai começar a vender, a empresa, o laboratório, né? Começar a vender para outras empresas a bagagem genética das pessoas para saber, ó, não vou contratar esse cara aqui porque ele tem uma chance maior de desenvolver câncer no futuro. Não vou contratar esse cara aqui porque ele tem uma chance maior de desenvolver Alzheimer no futuro, né? Parkinson, sei lá. Pra gente isso parece uma loucura. Só que, cara, já tem empresa que faz isso. Tá? Hoje você tem testes de DNA que você consegue ver sua ancestralidade, você consegue ver a tua tendência genética a desenvolver alguns problemas ou não. Não quer dizer que você vai, não vai ser exato, cara, que você vai ter ou não vai, mas a probabilidade de você ter ou não ter, gente, tem medidores genéticos que vão dar uma ideia da tua longevidade, se você vai viver mais do que 80 anos ou não. Tem marcadores genéticos muito específicos para isso. Então, quem faz teste de paternidade pode saber. Você tem uma tendência, uma chance maior de passar dos 80 ou não. Tá? Então, não é todo mundo está preparado para esse tipo de coisa, né? Tem marcadores genéticos que vão fazer uma relação de atuação de medicação. Pelo ter os marcadores genéticos, esse medicamento são eficientes contra você. Esse aqui, para você, né? Esse aqui já não são tão eficientes. Então, gente, essas informações, elas são preciosas, né? Então, tem um filme que eu sempre indico, eu sei que agora vocês não estão com muito tempo de ver, mas quem sabe aí, no momento que tiver mais de boa, assista esse filme aqui, ó, chamado Gattaca, a experiência genética. Ele fala mais ou menos isso, que seria uma eugenia, né, uma escolha de características genéticas. Então, por isso, gente, que assim, ó, laboratórios confiáveis, éticos, vão pegar DNA não codificante, heterocromatina, vão fazer teste de paternidade. Eu comentei com vocês do meu amigo, que era diretor do Instituto de Criminalística da Polícia Federal, ele que implantou o banco genético para criminosos
capturados pela Polícia Federal. Agora o cara tem que dar, né, um material genético deles, tira um pouquinho de sangue para deixar no banco, né, genético, para saber que, ó, esse material genético é desse cara aqui. Só que eles pegam também, gente, heterocromatina, para que esse cara, né, que às vezes já é um cara que está sendo reinserido na sociedade, não tenha mais dificuldade de conseguir emprego, porque o cara já é um ex-presidiário, às vezes tal, e aí tem ainda a questão de, ó, tá aqui, né, o cara tem problema sei lá, desenvolvimento de câncer, né, maior chance e tal. Então, tudo isso tem que ser muito mensurado, muito, né, levado em consideração, tá, pessoal? Então, só para dizer que eles não pegam o DNA inteiro, eles fazem cópias do DNA, mas eles pegam um pedaço, né, desse DNA e geralmente é heterocromatina, tá bom? Galera, olha só. Cada risquinho aqui, neste pedaço, vai determinar ali o que a gente chama de alelo, né? Esse alelo pode ser funcional ou não, mas alelo é porque tem no pai e tem na mãe, né? Beleza. Então, assim, às vezes o pai é azão, o pai doou um azão, a mãe também doou um azão, às vezes a mãe doou um azinho e o pai é azão e tal. Aí o que acontece? Quando você tem, né, um indivíduo, pensando no teste de paternidade, quando você tem um indivíduo, filho 1, filho 2 aqui, tá? O alelo, a marquinha que aparece aqui, tem que ter vindo da mãe ou do pai. Tem que ter vindo de um ou de outro. Então, vamos lá, ó, para o filho 2. Tá? Vamos começar com o filho 2 aqui. Né? Olha só. Este alelo aqui, o filho 2 herdou da mãe. Tá de boa. Esse alelo aqui, o filho 2 herdou do marido. Tá de boa. Esse alelo aqui, herdou do marido também. Tá vendo? Tá de boa. Esse alelo aqui, herdou da mãe. Tá de boa. Então, essa criança, o filho 2, pode, numa boa, ser filho desse casal. Mãe e marido. Agora, olha o filho 1. Tá? Esse alelo aqui, ele não herdou nem da mãe nem do pai, porque nem a mãe nem o marido, né, tem. Agora esse outro homem tem. Esse outro alelo aqui, ó, então esse primeiro alelo ele herdou do outro homem, né? Na verdade, coincide com outro homem. Então, esse alelo aqui, ele não, né, o pai não tem, o marido não tem, a mãe não tem. E ele tem também, e o outro homem tem. Então, é muito provável que este filho 1 seja filho deste outro homem, e não do marido. Tá? Geralmente a dúvida tá no pai, né? Que é mãe, a criança saiu ali da mãe, então geralmente não é uma dúvida. Tá? Beleza. Aí, olha só, pessoal. Aqui, ó, tá, né, um DNA fingerprint como ele é de verdade, porque isso aqui é uma representação. Aqui tá como ele é de verdade, ó. Mother, tá aqui em inglês, né? Father, e aqui as crianças, né? Child de criança, né? Então, veja. Pega essa criança aqui. Esse alelo coincide com a mãe. Esse alelo coincide com a mãe. Esse alelo coincide com o pai. Beleza, tá? Esse alelo aqui, tá, coincide com a mãe. Tá meio estranho aqui, mas acho que coincide com a mãe, tá? Mas beleza. Agora, olha só. Essa criança tem esse alelo aqui, coincide com a mãe, né? Agora, olha essa criança aqui, a segunda. Esse alelo aqui coincide com a mãe. Esse alelo aqui coincide com o pai, né? Esse aqui com a mãe, né? Agora, você vai ter alelos aqui embaixo, cara, que não coincidem nem com a mãe nem com o pai, mas vão coincidir com outra pessoa aqui, ó, tá? Com outro cara, né, que está sendo analisado. Então, isso é um DNA fingerprint. Quando isso é feito, gente, você não tem só uma pessoa analisando. Os laboratórios de genética, o padrão, eles têm 3 pessoas analisando, e cada uma das pessoas vai analisar em 2 momentos diferentes. Ela olha hoje, 24 horas depois, olha de novo. Então, é feito à mão mesmo, tá? Só que aí passa por mais de uma pessoa, tá? E esse DNA fingerprint também pode ser usado para perícia criminal, tá? Então, olha só. Eu tenho um DNA encontrado na cena do crime, tá vendo? Aí é muito comum se usar o quê? Bota o DNA da vítima para comparar. Porque esse DNA, para mostrar que esse DNA encontrado na cena do crime, não é da vítima, tá vendo? Não é da vítima. É de outra pessoa que estava lá, que não é a vítima. Que pode ser, né, o autor do crime. Aí veja o suspeito 1 e o suspeito 2. Olha que o suspeito 1 coincide direitinho, ó, o material genético, né, dele com o encontrado na cena do crime. Então, o suspeito 1 é dono desse material genético encontrado na cena do crime. Marquinhos, dá para afirmar que ele é o autor do crime? Não, tem outros fatores. Pode estar ali por outros motivos, né? Depende da situação. Mas que ele é o dono desse material, ele é. Tá? Não é o que vai definir exatamente, mas geralmente é um fator extremamente importante para a definição do autor de um crime ou não. Tá?
Então tá aqui, ó, de novo, tá? Amostra de sangue encontrada no local, beleza? E aí os suspeitos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então veja que o suspeito 3, gente, ó, é que tem as coincidências com a amostra encontrada no local, né? Os suspeitos 1, 2, 4, 5, 6, 7 não tem essas coincidências, né? Então, esse DNA fingerprint, ele é único para cada pessoa, a não ser que sejam gêmeos idênticos, né? Aí vão ter o mesmo, tá bom? Dessas coisas que faltam, que a gente vai falar da clonagem. Gente, clonar é fazer cópias de um indivíduo. Consiste, basicamente, a técnica de clonagem que a gente conhece hoje, em transferir um núcleo de uma célula somática para um óvulo sem núcleo. É claro que isso é a técnica de clonagem que pode cair no vestibular. Tem outras formas de clonagem, né? Já comentei com vocês aqui que clonar não é uma parada nova. A minha mãe faz clonagem em casa, né? Quando ela cultiva violetas, ela pega uma violeta que ela acha bonitinha ali, daí ela pega, né, uma folhinha dessa violeta, coloca num copinho com água, começa a criar uma raizinha, depois ela transfere aquela folhinha com a raizinha para um vasinho, com terra e tal, aí nasce uma outra violeta que é clone daquela que ela tirou, né, a folha. Então, clonagem de planta, cara, isso é bem comum. Uma reprodução assexuada é uma clonagem, né? Quando você faz, né, quando você vê lá um brotamento e tal, é uma clonagem. Agora, como é que é a técnica de clonagem que o vestibular pode cobrar? Gente, não esqueça do seguinte, eu tenho em todas as minhas células todos os cromossomos com todos os genes. Se eu pegar uma célula da minha pele, eu tenho o gene que determina a cor do olho, a cor do cabelo, a produção de insulina. Mas esse gene, por exemplo, da produção de insulina, ele só está ativo nas células beta do pâncreas. Ele está presente em todas as minhas células do corpo, mas só está ativo, ele só estimulado, ativado nas minhas células do pâncreas. Assim como os genes que determinam a cor do olho só são ativados na íris do olho. Mas eu tenho todos os cromossomos com todos os genes em todas as células. E quando eu falo de uma fecundação normal, né, onde eu vou ter um espermatozoide com 23 cromossomos, mais um óvulo com 23 cromossomos, eu vou formar um zigoto com 46 cromossomos, que são 23 pares, né? 2 do par 1, vem um do pai e da mãe, 2 do par 2, do pai e da mãe. Então, quando eu estou falando de um zigoto, eu vou ter, né, a ativação, a multiplicação, primeiro, de todas as células do corpo, vem da multiplicação dessa primeira célula. Essa aqui divide em duas. Cada uma das duas divide em duas, forma 4, 8, 16. Aí vai multiplicando exponencialmente. Algumas vão virar tecidos epiteliais, outros tecidos musculares, outros pâncreas, outros, né? E aí, claro que, de acordo com a formação de cada tecido, em cada tecido vou ativar um gene ou outro, mas todos vêm de uma primeira célula. Então, essa primeira célula contém todos os genes, certo? E aí, né, algumas dessas células elas vão se multiplicando, e algumas dessas células vão virar tecido epitelial, vão ativar alguns genes. Outras vão virar tecido muscular, vão ativar outros genes. Mas os genes são todos presentes desde o início. Então, como é que seria uma reprodução normal? Um zigoto é formado, tá? Com a fecundação do espermatozoide, doando 23 cromossomos, o óvulo doando 23 cromossomos, o zigoto tendo 46. Só que esses 46, eles são a mistura genética do cara que doou o espermatozoide com o cara que doou o óvulo, né? A pessoa que doou o óvulo, beleza? Como é que seria uma clonagem, então? Gente, eu pego uma célula adulta minha, com 46 cromossomos. Então, quer fazer um clone de Marquinhos? Pega uma célula da pele do Marquinhos, por exemplo, e tira o núcleo lá com 46 cromossomos. Então tem toda a bagagem genética, estão todos os genes lá, só que eles não estão todos ativos. Porém, cara, se eu uso essa bagagem genética para fabricar um zigoto artificial, eu vou acabar ativando todos esses genes, né? Em algum momento, alguns vão ser ativados num tecido, outros no outro e tal, mas eu vou, né, passar, né, toda essa bagagem genética para formar um novo indivíduo. Eu pego um óvulo que teria 23 cromossomos. Eu tiro o núcleo do óvulo, eu deixo o óvulo anucleado, tá vendo? E aí agora eu coloco esse núcleo de uma célula do Marquinhos, com 46 cromossomos aqui, certo? Então, essa célula vai ter os 46 cromossomos, só que são os 46 cromossomos do Marquinhos. Não é 23 do espermatozoide do Marquinhos, 23 do óvulo de uma mulher que tenha doado o óvulo, não. Tá? É 46 cromossomos do Marquinhos. Aí o que acontece? Eu vou formar um embrião com a bagagem genética do Marquinhos, um clone do Marquinhos. Geneticamente vai ser clone. Gente, eu já falei sobre isso, né? Se você tentar distinguir dois irmãos gêmeos idênticos, por DNA é impossível. É mais fácil identificar dois irmãos gêmeos idênticos por características fenotípicas, porque a expressão, né,
do genótipo, que é o fenótipo, a expressão do genótipo, ela pode se diferenciar por fatores epigenéticos externos. Um pega mais sol, outro pega menos sol, um ficou mais alto, outro mais baixo e tal, beleza. Agora, geneticamente é impossível. Eu até contei a história lá de 2 irmãos que tiveram relação com a mesma mulher, né? E não sabiam, não se sabe dizer qual que é o pai da filha dela. Então, a justiça, isso foi lá em Goiás, a justiça definiu que os dois deveriam pagar a pensão, porque não tem como saber qual dos dois é o pai, tá? Então, assim, ó, você tem, tá, a formação de um embrião que tem a bagagem genética de um cara só. Isso é clonagem, tá? Você pega um óvulo, tira o núcleo do óvulo, né? Coloca aqui, né? Pega o núcleo de uma célula somática, uma célula inteira, já coloca esse núcleo no óvulo nucleado, a partir de descargas elétricas, ondas de cálcio e ainda alguns hormônios, você faz esse óvulo que tinha perdido o núcleo, ganhou um núcleo novo, pensar que é um zigoto. Aí ele começa a multiplicar e formar ali estágio de mórula, blástula e tal. Gente, presta atenção agora. Se eu pego, né? Lembra dos estágios embrionários, né? O zigoto vai dividir em 2 blastômeros, 4 blastômeros, para formar mórula, que é uma esfera maciça de células, forma blástula, que é uma esfera oca de células, tá? Se eu pego esta blástula, tá? E implanto num útero, eu vou ter uma clonagem reprodutiva. Isso é feito em animais atualmente, alguns animais, tá? E foi assim que se criou a Dolly. Se pegou uma doadora de célula somática, pegou o núcleo da célula somática dela, colocou num óvulo nucleado de uma outra ovelhinha, né? Essa outra ovelhinha só deu o óvulo, deixou chegar ao estágio de mórula, blástula, e implantou essa blástula numa terceira ovelha, tá? Aí vai nascer o indivíduo 4, que é o clone. O 4 é o clone. É a Dolly lá. Gente, a Dolly, o clone, ela é geneticamente idêntica a quem? Ao indivíduo 1, 2 ou 3? Ao indivíduo 1, né? Porque ele doou o material genético. O indivíduo 2 só doou o óvulo, o indivíduo 3 só foi barriga de aluguel. Então, ela é geneticamente idêntica a quem? Ao indivíduo 1, que doou a célula somática com material genético. Tá? Agora, vamos lá. O material genético nuclear, que é o que importa para dar as características, né, do animal, ele é de quem? Ele é da ovelha 1, 2 ou 3? Da ovelha 1, ok. Material genético nuclear. Agora, lembra que tem DNA também na mitocôndria, que é citoplasma. O material genético mitocondrial do clone é igual a ovelha. O material genético mitocondrial, gente, é igual ao da ovelha 2. Você lembra que mitocôndria, ela vem, né, do óvulo. Então, quem do óvulo foi a ovelha 2. Porque quando tem lá o óvulo, o espermatozoide entrou, né, gente, toda a parte citoplasmática do espermatozoide é destruída, fica só o núcleo dele. Então, a parte citoplasmática, a mitocôndria citoplasma, né, veio do óvulo. Então, o clone tem material genético nuclear, que é o que importa para as suas características, né, igual ao do indivíduo 1. Agora, o material genético mitocondrial, né, é igual ao do indivíduo 2. Mas o material genético mitocondrial só serve para formar novas mitocôndrias, então não vai influenciar nas características. Ela é, né, idêntica geneticamente ao indivíduo 1, mas o material, né, a DNA mitocondrial é igual ao do indivíduo 2, né, que doou o óvulo, tá bom? Beleza. Células-tronco, galera. Células-tronco ou células estaminais são células com grande capacidade de autorreplicação, que se multiplicam, se replicam, né, com muita facilidade, e que apresentam potencial para se diferenciar em vários tecidos. Pode virar vários tecidos. A gente tem 3 tipos básicos de célula-tronco. As embrionárias, retiradas do embrião em formação, ou do estágio de mórula ou do estágio de blástula, tá? Que a gente chama de blastocisto em mamífero, né? Então, ou mórula ou blástula. As adultas, que a gente acha na medula óssea, no sangue do cordão umbilical. E as induzidas, que é uma novidade. Célula-tronco induzida é tu pegar uma célula já diferenciada de um tecido, por exemplo, tecido lá epitelial, e você coloca nela um vírus mutado, lembra do vírus manipulado para não te causar doença? Um vírus manipulado ali, modificado, contendo 4 genes que vão fazer a célula regredir. Vão fazer ela virar célula-tronco de novo. Ela é uma célula já especializada, diferenciada, e esse vírus leva 4 genes que reprogramam a célula, fazendo ela voltar a ser a célula-tronco. Tá? Então, olha só. Célula-tronco é uma célula que, dependendo do estímulo que ela recebe, ela pode virar vários tecidos. Tá? Nós temos as células-tronco induzidas, que são células, tá, que eram já, né, células de APL, por exemplo, aqui, ó, já diferenciadas com uma função. Você coloca um vírus contendo 4 genes, ó, 1, 2,
3, 4. Esses 4 genes reprogramam a célula, fazem elas voltar, elas regredir e voltar a ser células, né, tronco, que a gente chama de pluripotentes, vocês já vão entender isso. E aí eu vou estimular essas células a virar o tecido que eu quero. Tá? E aí vou usar essas células agora diferenciadas no tecido que eu quero para tratar um paciente. Beleza? Olha só. As células tronco, elas podem ser, tá, totipotentes, retiradas do estágio de mórula, lá no estágio embrionário. Pluripotentes, retiradas do estágio de blastocisto ou blástula. Tá? Essas são células tronco embrionárias. Tá? Gente, totipotente é retirada do estágio de mórula. Ela pode virar qualquer coisa, inclusive anexo embrionário. A partir de uma célula tronco totipotente, em teoria, porque na prática não é assim tão fácil, né? Mas em teoria ela pode virar qualquer coisa. Até uma placenta eu consigo formar com uma célula tronco totipotente lá do estágio de mórula. Qual é o estágio embrionário posterior à mórula? Blástula, ou blastocisto no caso de mamífero. Aí é uma célula tronco pluripotente. Pluripotente, ela pode virar qualquer tecido, mas não anexo embrionário. Então ela pode virar qualquer tecido do nosso corpo. Tecido epitelial, tecido muscular, nervoso, mas eu não consigo formar um anexo embrionário, uma placenta, por exemplo. Então ela tem uma restrição a não conseguir formar anexo embrionário. Então, as células tronco embrionárias, totipotente da mórula, pluripotente da blástula, do blastocisto. Aí, essas células tronco aqui, ó, são adultas, tiradas ou da medula óssea ou do sangue do cordão umbilical. A multipotente, ela vai se diferenciar em muitos tecidos do corpo, mas tem algumas restrições, que são as adultas, né? Aí tem aquelas oligopotentes, que são aquelas que vão se diferenciar em poucos tecidos. É tipo tu pegar uma célula tronco aqui nesse estágio de desenvolvimento, porque a diferenciação não é de uma hora para outra, tá, gente? Ela é gradual. Uma célula tronco, tem que uma célula tronco que tem que virar um tecido cartilaginoso. Ela vai se diferenciando, então até chegar no cartilaginoso. Não é de uma hora para outra. Depois de várias divisões celulares. Aí assim, ó, uma multipotente pode virar qualquer tecido, mas tem algumas restrições. Qualquer não, muitos tecidos, mas tem algumas restrições. Uma oligopotente, ela se diferencia em poucos tecidos. O principal exemplo é assim. Uma célula tronco oligopotente que pode virar qualquer tecido conjuntivo. Ela pode virar um tecido cartilaginoso, um ósseo, um sanguíneo, mas ela tem restrições, ela não vira um muscular, por exemplo. E aí tem as células tronco unipotentes, que elas vão virar células de um único tecido. É um estágio, porque, como eu falei, é gradual. É um estágio de uma célula tronco que você pega, ela pode virar uma hemácia, um leucócito ou uma plaqueta. Qualquer célula do sangue, né? Tecido sanguíneo. Mas ela não vai virar uma célula do tecido ósseo, por exemplo. Então, as células tronco, dependendo do grau de diferenciação, algumas são multipotentes, menos diferenciadas, outras são oligopotentes, já com um certo grau de diferenciação, e unipotentes, um pouquinho mais diferenciadas. O próximo passo a ser já uma célula especializada. Então, olha só. As adultas podem ser multipotentes, oligopotentes ou unipotentes. Já as embrionárias, totipotentes da mórula ou pluripotentes do blastocisto. E, gente, as células tronco induzidas, aquela que a gente falou antes, né? Induzida, que é a célula especializada aqui é reprogramada, ela é pluripotente. É pluripotência induzida. Tá? Bom, lembra que eu mostrei para vocês, né? Falei para vocês que essa história de tira uma célula tronco dali, coloca ali e tal, ela não é uma parada passe mágica, né? O cara vai usar uma microagulha de vidro com sisteminha de sucção, como vocês estão vendo aqui, ó, para tirar essas células. Então tem que ter uma certa destreza manual para não lesionar as células e tal. Aí, gente, olha só. Isso aqui é a cobaia. O primeiro tratamento com célula tronco feito em humanos foi os caras pegarem o quê? Um cara tinha perdido a mandíbula no acidente, eles reconstruíram para ele uma mandíbula, tá? Com titânio. Só que não ficou legal. O corpo dele rejeitava. Aí fizeram uma mandíbula com um tratamento de célula tronco. Pegaram um espermatozoide dele, um óvulo no banco de óvulos, fizeram um zigoto, deixaram esse zigoto chegar no estágio de mórula blástula. No estágio de blástula, o que eles fizeram? Tá? Implantaram essas células, né, tronco, no estágio de blastocisto ali, pluripotentes, embaixo do braço dele, só para chegar sangue, nutriente e tal. Começaram a tratar com uma proteína que induzia, que são proteínas que estimulam a célula tronco a diferenciar alguma coisa. Uma proteína que induzia a formação, cara, de mandíbula. Aí começou a crescer mandíbula embaixo do braço do cara, tiraram aqui com uma cirurgia e implantaram no cara. Tá? Esse ratinho é a cobaia. Antes de fazer no cara, fizeram nesse rato. Colocaram células tronco humanas nas costas do rato e começaram a tratar com uma proteína que induzia a formação de cartilagem na orelha humana. Cresceu uma orelha humana nas costas do rato. Tá? Isso era o crescimento das estruturas feitas por célula tronco em vivo. Mas, atualmente, a gente tem uma técnica in vitro, onde você coloca as células tronco numa cultura, né, nutritiva
E aí o órgão vai se formar dentro daquela cultura, não precisa mais ser dentro de um organismo. Isso aqui é um anel de cartilagem de uma raça de ovelhas, né? Que foi feita assim para esse tratamento de célula-tronco in vitro. Pegaram células-tronco lá da ovelha, trataram lá com a proteína que induzia a formação dessa cartilagem, e aí formou essa cartilagem in vitro, tá? Galera, atenção para o seguinte, correlação extremamente importante. Olha a clonagem que a gente falou antes, tá? Eu falei que tem clonagem reprodutiva e terapêutica. A reprodutiva não faz muito sentido em humano. O que você vai pegar, fazer um clone de uma pessoa, né? Implantar esse clone no útero de uma mulher, não tem... Aliás, é proibido fazer, tá? Em animais faz, mas em pessoa não faz. Agora, quando o Wilmot é o cara que fez o clone lá da Dolly, foi o primeiro clone de mamífero, né? Foi o primeiro clone do mundo, o primeiro clone de mamífero que, né, teve sucesso. A clonagem terapêutica, pessoal, é você deixar o clone humano chegar até o estágio de blastocisto, de blástula, para dali tirar células-tronco. Por quê? Lembra do cara da mandíbula? Pegaram a espermatozoide dele e um óvulo no banco de óvulos. Quando foram fazer a mandíbula dele, cara, primeiro que testaram alguns ovos até injetar, né, as células-tronco com um determinado óvulo que o corpo dele não rejeitasse, que tem que ter uma compatibilidade ali. Então, o corpo dele rejeitou vários óvulos, né, até que uma mulher doou um óvulo que o corpo não rejeitava. E quando fez a mandíbula foi gerada a partir de metade do material genético dele, do espermatozoide que ele doou, e outra metade da mulher que doou o óvulo. Eu resolvi isso com uma clonagem terapêutica. Porque nessa história, as células-tronco eram material genético metade dele e metade da mulher que deu o óvulo. Agora, se eu faço um clone, deixo o clone chegar no estágio de blástula, e desse estágio de blástula eu tiro células-tronco, eu não tenho risco de rejeição, porque é o meu material genético, é um clone meu, e a mandíbula iria ficar mais ou menos do tamanho mesmo que a minha já era. Tá? Então, a técnica de clonagem criada pelo Wilmot, gente, foi para trabalhar com clonagem terapêutica. Ele fazia a Dolly, que foi um clone reprodutivo, foi só para testar a técnica, tá bom? Beleza. Galera, vamos fazer aqui, ó, um exercíciozinho, tá? Esse exercício aqui ele é bem interessante, lá da UFSC. Vocês já fizeram esse lá no começo do ano, mas eu quero refazer porque tem muita gente que fica com dúvida, tá? Um determinado gene hipotético possui dois alelos denominados azão e azim. Uma enzima de restrição é capaz de clivar, quebrar o segmento de DNA que corresponde ao alelo azão em duas partes de diferentes tamanhos medidos em pares de base. A mesma enzima não é capaz de clivar o segmento do DNA do alelo azim. Olha só. O azão e o azinho são alelos. Eles ocupam o mesmo locus gênico. Eles têm que ter o mesmo tamanho. Então, o número de pares de base do azão e do azinho é o mesmo. É o mesmo. A diferença é que a enzima consegue quebrar o azão em dois pedaços. Esse pedaço aqui e esse aqui. E o azinho ela não consegue. Mas o número de pares de base, olha o que diz no eixo do Y. Aqui, ó. O número de pares de base tem que ser o mesmo no azão e no azinho. Eles são o mesmo alelo. O que vai mudar é a sequência das bases. Mas o número de bases é o mesmo. Foram colhidas células de 3 indivíduos, 1, 2 e 3, obtido o trecho de DNA que corresponde ao gene citado. Esses fragmentos foram então misturados com a enzima de restrição e após o procedimento, o material foi submetido a uma eletroforese em gel de agarose. O resultado da digestão revelada pela eletroforese é representado esquematicamente abaixo. As faixas claras horizontais representam o tamanho dos fragmentos de DNA obtidos. Tá? Então vamos lá. Olha só para as alternativas. Gente, presta atenção no seguinte. Eu tenho mais ou menos aqui, ó, 700 pares de base, o tamanho do gene. Tá? Veja, sentido da migração, polo negativo, polo positivo. Então, se eu tenho aqui, ó, mais ou menos 700 pares de base, lembra que o azão foi clivado e o azinho ficou inteiro. Então, veja só. Aqui eu tenho só um pedaço, com um tamanho de 700 pares de base. Aqui também. Eu tenho um pedaço com o tamanho de 700 pares de base. E aqui, ó, 400 pares de base e 300 pares de base. 400 pares de base, 300 pares de base. O indivíduo 1, ele só tem os pedaços não clivados, tá vendo? Na casa dos 700 pares de base. Então, o indivíduo 1, ele é azão, galera. Porque ele só tem... Perdão, desculpa. O indivíduo 1, ele é azinho. Porque ele só tem os pedaços não clivados, inteiros. Ele não tem azão, ele só tem azinho que é inteiro. O indivíduo 2 só tem pedaços clivados, sabe? Ele não tem o pedaço inteiro de 700. Ele tem só 400 e 300. Um pedaço clivado. Então, o indivíduo 2, ele é azão.
O indivíduo 3, ele tem tanto pedaços não clivados, azinho, quanto os clivados. Ó, somando esse com esse aqui, vai dar, né, o azão, que é 400 mais 300 clivado, quebrado ao meio. Meio, não exatamente no meio, né, mas... Então, o 3 é azão azinho. Tá? Então, aqui está falando do tamanho, né, tamanho dos gênios, pares de base. O indivíduo 1, tá? Ele só tem os pedaços não clivados, o azão, que é inteiro, não clivado. O indivíduo 3, tá? O indivíduo 2, perdão, só tem os pedaços clivados, ele não tem o pedaço inteiro, ó, o azinho, ele tem só azão, então ele tem 2 azão. E aqui, ó, esse aqui tem azão e azinho. Azinho aqui, né, o grande, e azão. Então, ó, 0, 1. O indivíduo 1 possui 2 cópias do alelazão? Não, o indivíduo 1 tem 2 cópias do alelazinho. 2. O indivíduo 2 possui 2 cópias do alelazinho? Não, ao contrário, o indivíduo 2 tem 2 cópias do alelazão. 4. O indivíduo 3 possui um alelazão e um alelazinho? Isso é verdade. Tem o azão aqui, representado pelos 2 pedacinhos, 400 mais 300, e o azinho representado pelo inteiro, 700. 8. O indivíduo 2 possui um alelazão e um alelazinho? Não, o 2 tem 2 azões. 16. O alelazão, quando clivado, origina 2 fragmentos com cerca de 700 pares de base? Não. O alelazão tem 700 pares de base. Quando ele é clivado, a enzima de restrição corta ele em 2 pedaços. Né? Um pedaço de 400, outro de 300 pares de base. 32. O alelazinho possui um tamanho de aproximadamente 300 pares de base? Não, é 700, que é o mesmo tamanho do azão. Só que o azão foi quebrado ao meio aqui. 64. Os fragmentos maiores do GNA ficam mais próximos do polo positivo? Os menores, né, gente? Lembra, o polo positivo vai atrair, né, os fragmentos menores, mais leves. Tá? Por isso que o de 400 e 300 vão ficar mais próximo do polo positivo. Né? O de 700, que é maiorzinho, fica mais afastado do polo positivo. Ele é mais pesado, então ele não corre com tanta facilidade para o polo positivo. Lembra que eles têm carga negativa, eles correm em direção ao polo positivo. Tá? Questãozinha do Enem. Considere um fragmento ambiental. Em um fragmento ambiental, uma árvore matriz com frutos M e outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras de pólen. Doadoras de pólen 1, 2, 3, 4 e 5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Então, tem que vir da doadora de pólen. A árvore ali, mãe, a matriz, não consegue, né, se autopolinizar. Tá? Os genótipos das matrizes da semente, S1, a semente S1. Tá? E das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de 2 locos, loco A e loco B, de marcadores de DNA, conforme a figura. Então, vamos lá. Ele quer saber de quem que a progênie S1 recebeu o pólen. Porque, olha só, o S1 é o filho, tá aqui. Aqui está a mãe. Então, o alelo tem que coincidir com a mãe ou com o pai. Então, vamos lá. Esse alelo aqui, ó. Esse alelo aqui. A mãe não tem. Então, tem que ter vindo do pai. O pai não pode ser o doador de pólen 1 e não pode ser o 3. E também não pode ser o 4, porque eles não têm. Né? Este alelo aqui, a mãe não tem, o doador de pólen 1 não tem, o doador de pólen, né, 3 não tem, 4 não tem. Então, tem que ser o 2 ou o 5. Agora vamos para o GEL 2, ó, para o segundo esquema, um outro segmento, tá? Vamos lá. Pega este cara aqui. A mãe tem também, ok? Mas vamos ver qual pai tem, porque daí a chance maior, né, é que seja o pai, né, o doador de pólen, que tenha esse cara aqui, né, esse alelo também. O 1 a gente já tinha descartado, o 3 a gente tinha descartado, o 4 também. O 2 não tem este alelo aqui. Então, o mais provável, né, doador de pólen para esse indivíduo aqui é o 5, porque ele coincide nesse aqui, ó, coincide em 2 alelos, enquanto o doador de pólen 2 coincide só em um alelo aqui, testado. Então, letra E, resposta do doador de pólen 5. Tá?